Shalom a todos e Mazel Tov, bem-vindos à aula número 31. Essa aula número 31, nós iremos analisar um tópico importante que nós temos que entender, porque lá no curso da Cabala, que vem agora, na sequência, o vindouro curso, que é a coluna central do nosso curso de Gilead, porque é o tema da Cabala, né? É o nosso curso principal. O curso de hebraico para cabalistas, de numerologia e geometria sagrada, são coadjuvantes, são apenas ferramentas que vão nos auxiliar, nos familiarizar com a linguagem dos ramos, que é a linguagem da Cabala. A linguagem da Cabala está expressa no Sefer Yetzirah, no Zohar e no Bahir. Nós iremos analisar nesse estudo uma breve colocação e comparação de vários calendários que afirmam ser judaicos e aqueles que são de fato judaicos, mas que estão encriptados para um público que domina o hebraico. Nós iremos observar alguns desses exemplos nessa aula 31. Na próxima 32 iremos observar a arquitetura mundial e a geometria sagrada. Nos edifícios, nas igrejas, né, em construções antigas romanas, na Itália, assim por diante, na Europa em geral. E iremos no final, na 33, vermos os 9 ciclos lunares, que são o Eneagrama, o número 9. Tá? Então vamos observar isso aí. Para chegarmos até esse conhecimento, eu quero que vocês entendam, não é um conhecimento popularmente conhecido, não é um conhecimento das massas, né? As pessoas estão acostumadas com o calendário gregoriano. Para nós entendermos o que é o calendário judaico, o que é o verdadeiro critério lunar, nós temos que percorrer muita literatura e eu tenho que preparar esse material baseado nessa literatura que eu vou mostrar para vocês agora. A mesma que vai servir de base para o nosso curso da Cabala, além de outras obras que eu vou trazer também. Então vamos lá. Eu tenho que observar o que diz o Iâmblico, que é o Jâmblico, né? Sobre o mistério dos egípcios, dos caldeus e dos assírios. Tá? Aqui vai trazer de volta para nós o que eles diziam lá no passado. Nós temos aqui o Titus Buckenhart com a alquimia, que vai nos ajudar a entender o papel da observação da Lua e do Sol. Como vocês podem observar aqui, ó, a Lua e o Sol sendo mostrados como sendo fundamentais na nossa transformação alquímica, não é? Através dos minerais, através da meditação, dos rituais e assim por diante. Então vamos lá. Nós temos também aqui a Cabala grega. A Cabala grega vai nos trazer o que de fato é o idioma grego clássico, o mesmo idioma que iremos estudar logo após nós terminarmos aí os nossos cursos, né? A Cabala e a Orgonomia de Wilhelm Reich. Então nós temos aqui a Cabala grega como obra que vai nos ensinar que a língua grega não é aleatória, ela segue os mesmos procedimentos que nós estudamos na língua hebraica. Nós também temos aqui o cálculo calêndrico, né? Calendrical Calculations, que é escrito por dois cientistas judeus, Edward Reingold e o Nahum Darshowitz, que são especialistas nos calendários mundiais, principalmente na matemática, no cálculo envolvido por trás disso aí, e aqui eles trazem todo o estudo sobre o que de fato é o calendário lunar hebraico. Nós temos também a obra de Meditation in Kabbalah, do Aryeh Kaplan, que vai nos ajudar com um dos 3 aspectos da Kabbalah. Nós sabemos que o primeiro é Inuit, é o prático, depois nós temos o meditativo, e finalmente nós temos o Maasit, que é o prático. Então nós temos 3 aspectos da Kabbalah que nós temos que entender, e esse curso irá nos ajudar nisso. Esses cursos de geometria sagrada e numerologia vão servir exatamente para nos familiarizar com essas ideias e o trabalho que leva para reconstruir o sistema lunar. Não é uma coisa de 2 dias, é um conhecimento de 5.000 anos. Então ele leva tempo. Nessa sociedade imediatista em que nós estamos, onde os resultados parecem ser imediatos, não é esse o tema que nós estamos abordando aqui. O nosso tema é clássico. Então ele envolve um estudo, uma leitura mais profunda, para que nós não fiquemos meramente baseados no que disseram, no que fulano falou e assim por diante. Nós temos que ter literatura como bibliografia de apoio. Não é? Nós temos também aqui o Shomer Emunim, que será usado no curso da Cabala, a introdução à Cabala por Isaac Luria, o grande rabi cabalista. Não é? E aqui nós temos também o legado místico dos filhos de Abraão, um presente aí de uma amiga minha, né? A Ângela, na Inglaterra, que me mandou esse livro em português, mas é um livro que bate exatamente com o que nós vamos estudar aqui. Está se coadunando com o que eu estou passando. Aqui nós temos também o Moshe Idel, com os Midot,
que são os aspectos, as qualidades divinas que estão em nós e que estão em desarmonia e que precisam ser sinergizadas. Então nós temos também a astrologia mística, né, de Ibn Arabi, que eu citei lá no evento Mishkan Gilead, né? Obrigado à presença e obrigado à participação dos que vieram para o evento, né? Nós falamos sobre esse assunto também. E nós temos também o Robert Wang com o tarô cabalístico. Como nós sabemos, aqui no Gilead nós descobrimos em Devarim, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 28, que a palavra tarô está dentro do texto bíblico, está dentro do hebraico e foi ocultado, né? Então nós vamos observar tudo isso aí, a conexão que existe entre a Cabala e o tarô. Aqui nós temos também o segredo, a doutrina secreta da Cabala, né? Pela autora Leonora Litz, né? Que estudou também a Cabala com rabis em Brooklyn, Nova York. E aqui nós temos também a obra de Papus, né? O Tratado Elementar das Ciências Ocultas, que irá nos ajudar exatamente a entender o que de fato é a magia, né? Embora nós tenhamos tratado desse tema lá no Lindurra Kabbalah, iremos entrar aqui mais profundamente. Também aqui nós temos, além de outros, a Cabala, né, de Papus, que nós vamos analisar, e também, claro, a Septuaginta, né? O vocabulário da Septuaginta grega, ele é importante, gente, porque ele vai passar para nós o que de fato é o antigo cristianismo e o que de fato era o judaísmo antes da primeira era comum, ou do primeiro século, né? Da era cristã, chamada. Então nós vamos analisar todas essas obras aqui. Uma das obras importantes também é do Gutman Locks, que é a Gemátria, o Spice da Torá, ó, a pimenta da Torá, ó, a Gemátria. Aqui está. Nós temos também a arquitetura e a geometria sagrada pelo mundo, que nós vamos analisar. E não podemos ficar sem, né, o grande Iamblicus, né, com a obra A Teologia Aritmética, a Teologia dos Números. Aí nós iremos entender o que os números de fato nos dizem e como que os antigos entendiam os números mais em consonância com o que diz a Cabala do que nos diz a ciência moderna. Tá? Nós temos também Hesíodo para falar sobre o antigo calendário lunar na Grécia, antiga, Grécia clássica. Claro, nós temos que contar com a Tanar em hebraico, para nós consultarmos os textos e lermos em hebraico. E, finalmente, a Nag Hammadi, que é justamente os evangelhos gnósticos que foram ocultados pelo estabelecimento religioso, a fim de que nós não tivéssemos chance de voltar a entender esse conhecimento. Aqui nós iremos observar alguns aforismos, né, que vão nos fazer entender esse conhecimento. Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. O nosso trabalho vai ser todo baseado em bibliografia, o nosso trabalho é sério e não especulativo meramente no sentido de ser vazio, né? Ele procura, sim, ser bastante exato sobre esse conhecimento, porque o nosso objetivo é entender de fato que a observação lunar é o fundamento da nossa ciência, porque sem a observação lunar, sem a definição do primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, os outros ciclos lunares que iremos estudar à frente não vão fazer sentido. Então nós temos que começar pelo primeiro degrau, tá bom? Então vamos seguir em frente com essa aula, sem mais delongas. Shalom para todos, vamos em frente. E sim, pessoal, sejam muito bem-vindos, Mazel Tov a todos, aula número 31, avaliando os calendários judaicos. Bom, por que é importante avaliar os calendários judaicos? Porque nós vamos observar que muitos calendários que se dizem judaicos, na verdade não são. São calendários gregorianos, baseando a contagem dos dias na meia-noite,
baseando a contagem dos dias segundo a tradição comum do calendário gregoriano, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e assim por diante, e levando as pessoas ao erro, né? Conduzindo ao erro. Por quê? Porque você vai tentar, por exemplo, guardar um sábado no calendário gregoriano e você depois vai descobrir que esse dia não é o sábado verdadeiro, é uma terça, é uma quarta, é uma quinta, sexta-feira, e não tem absolutamente nada a ver, ou um domingo, né? Porque não se baseia na contagem da lua, que é a contagem oficial. Então, como nós vimos nesse curso inteiro, né, nós falamos muito sobre os números, a gemátria, né, dos números, baseado nos astros, baseado na lua nova, baseado no Shabat e assim por diante, como diz aí em Isaías 63, 23. Então, nós observamos aí a discussão inteira disso aí, e nós também vamos observar, em especial no curso A Cabala, a Linguagem dos Ramos, os 9 ciclos planetários em que a lua também está envolvida, que é a chamada Firdaria, que é uma palavra de origem persa, que significa o período planetário, né? Os éons, como se diz, né? As eras planetárias. Então, cada período da vida está sob o domínio dos planetas como conocratores, ou doadores de vida. Se uma pessoa nasce durante o dia, mapa diurno, né? E a sequência da regência começa com o Sol. Em um mapa noturno, a sequência começa com a Lua. Então, vocês observam que lá em Gênesis fala que a Lua e o Sol iriam definir o que é dia e o que é noite, não é? Então você observa também que na clavícula de Salomão nós temos o quê? As horas diurnas e as horas noturnas. Então isso tudo é importante para nos fazer entender, através do movimento da Lua, contando os dias de acordo com a Lua nova e as outras 3 fases da Lua, não é? Que são as 4 fases no total, os outros ciclos maiores, como esse aqui, a Firdaria, que vão se basear no movimento da Lua, não na estimativa do calendário gregoriano, que está equivocado. Então, o que nós temos aqui é as tabelas que estão lá na clavícula de Salomão. Nós temos aqui a hora diurna, na primeira hora, segunda, terceira, quarta, eles seguem uma determinada ordem. Já nos dias, na primeira escala aqui, na primeira tabela, na primeira linha da tabela, nós temos o quê? Nós temos uma ordem diferenciada, porque aqui são os dias que são regidos, os planetas que regem os dias. Primeiro o Sol, Yom Rishon, né? Yom Sheni, a Lua, Yom Shelishi, Marte, Yom Reveri, Mercúrio, Yom Hamishi, Júpiter, que é o quinto, Yom Shishi, que é o sexto, e o Shabat. Já na questão das horas diurnas, nós temos o Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e assim por diante. Então é exatamente um cálculo matemático que faz com que os planetas sejam vistos como intercalando cada hora das horas diurnas e noturnas. Qual a importância disso? A importância é que você vai saber exatamente, na astrologia nossa aqui, Gilead, você vai saber qual o planeta que rege o teu signo, qual o planeta que rege o teu dia, qual o planeta, a lua que rege a tua semana, qual a fase lunar, né, que rege a semana que você nasceu, se é a lua nova, se é a crescente, cheia ou minguante, e qual o planeta que rege a hora que você nasceu. Aí você já sabe exatamente quais são os 4 signos que estão envolvidos nesses 4 planetas. E você vai saber exatamente o que você vai fazer em questões de biotratamento, né, de bioquímica ou da química planetária, do tratamento lunar, segundo o Dr. Schissler, segundo o Dr. Carey, segundo o Dr. Perry e assim por diante, que são os fisiologistas, né, que definiram, que entenderam a mapeação cabalística como sendo a verdadeira, como defendendo aquela antiga ideia clássica de que nós somos o reflexo do universo. O universo está em nós. Então o calendário lunar não é algo fora de nós, ele está em nós. A Lua percorre as casas do zodíaco, as 12 casas do zodíaco, em nosso corpo. Né? Na cabeça está o signo de Áries, no braço direito, aqui no ombro, está Gêmeos, na garganta está Touro, no peito está Câncer, no coração está o signo de Leão, e aí vai, sucessivamente. Se nós sabemos interpretar essa fisiologia, tudo vai ficar diferente para nós. Nós vamos saber como nos tratar, como nos medicar, não de forma aleatória, como a ciência moderna, né, ateísta, deslocada do conhecimento tradicional, mais voltada para a abordagem materialista do que de outra forma, do que da metafísica. Nós vamos saber exatamente como fazer as coisas. Nós só temos que contar com o apoio literário, com a bibliografia do Schissler, do Perry, do
do Dr. Carey, para que nós possamos então entender como funciona a Cabala. A Cabala não é só teórica e nem meditativa, a Cabala também é Maasit, ela é a prática, né? E nós temos que entender essa questão. Vocês observem, por exemplo, que o signo de Capricórnio, segundo essa regência, né? Segundo essa firdaria, como nós vimos aqui, ó, firdaria, que são as regências diurnas e noturnas, nós temos Capricórnio regido por Saturno noturno, né? E não como Urano ou Netuno, como diz a moderna astrologia, que não segue esse procedimento clássico, antigo, né? Os dias que os planetas são os mesmos se intercalando, né? Durante os mesmos planetas que estão na semana, né? Os planetas maiores referem-se às chakras maiores que vão vir depois da Keter. Vai vir Urano, Netuno, Plutão e assim por diante. Essa é uma outra fase de desenvolvimento superior, né? Mas as fases iniciais são os dias que regem a semana, os dias da Lua. Então, aqui no livro de Bereshit, somos informados de que a Lua e o Sol, esses dois astros, né? Eles deveriam servir para medir, ó, Hayom, o dia, ó, Uven, Halayla, ou seja, o dia e a noite. A noite sendo regida pela Lua, o Sol sendo regendo o dia. Então, esses dois astros são importantíssimos. Por quê? Porque eles estão dentro da nossa alquimia, segundo vai dizer o Titus Buchenhart, aquele livro que eu mostrei para vocês lá na introdução, né? Toda aquela bibliografia, gente, vai ser estudada agora na Cabala, porque a Cabala é o curso principal, né? É a fundação do Gilead, do curso Gilead. É o nosso objetivo principal, é a coluna de amparo. Todos os outros estudos são apenas o quê? Coadjuvantes, auxiliares. O hebraico, a numerologia, o Lindu HaKabalah, eles são auxiliares para começarmos a entender agora o nosso tema central, que é a Cabala e a linguagem dos ramos, né? Todos esses estudos vão servir para nos ajudar a entender a linguagem dos ramos, que é empregada em toda a literatura sacra, né? Inclusive nos evangelhos gnósticos de Nag Hammadi. Então aqui nós temos a enciclopédia judaica, que vai nos dizer que o ano babilônico, que influenciou a contagem do tempo francês, parece ter sido consistido de 12 meses e 30 dias cada, meses intercalares, sendo acrescentados pelos sacerdotes como sendo necessários. 2 calendários babilônicos são preservados nas inscrições, e em ambos cada mês tem 30 dias, tão quanto nós sabemos. Em tempos posteriores, diz a enciclopédia judaica, contudo, meses de 29 dias alternaram com aqueles de 30. O método para as intercalações é incerta e a prática parece ter sido variada. Então, o que a enciclopédia vai nos passar, a judaica, né, que é um documento oficial, é uma enciclopédia oficial sobre o conhecimento sobre o judaísmo, o que ela vai nos informar é de que o 13º mês, né, ele é nada mais do que intercalar, mas que esse momento de intercalação desse 10º planeta não é baseado no período antigo, bíblico, né, no período de Moshe, que eram 12 meses, e que os dias davam 29, 28,5 para 29, 29,5. Ficava nessa questão. Por que essa variação? Por causa do que nós já dissemos na aula anterior, as elipses da Lua em torno do Sol. Quando a Lua está na sua fase nova, ela faz o perihelion, que é a elipse que está mais próxima do Sol, e portanto ela é ofuscada pelo Sol, ela não aparece. Depois ela se move para cima e depois para a elipse do aphelion, que é a elipse que vai distanciá-la do Sol, tornando ela visível no 3º movimento dela, que é o 3º dia, que é o dia de Marte. E é baseado nesse dia que os antigos hebreus determinavam. Então nós temos mais 2 dias aí a acrescentar, o primeiro foi tal dia. Era assim que eles faziam a contagem, tá? Como nós sabemos, as 4 fases da Lua, Rodesh, Saron, Keser e Rivon Shelishi, né? Então essas fases da Lua vão determinar exatamente o Mufar Hayerá, ou seja, o calendário lunar. Nós sabemos que os meses, né, estão aqui, o mês de Nissan, o mês de Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elu, Tisrei, Reshvan, Kislev, Tevet, Shevat e Adar. Nós vimos que o Adar 2 ele está marcado aqui, está destacado. Por quê? Porque, como vocês viram, ele não se baseava no movimento original. Por quê? Eu vou mostrar a vocês por quê. Porque a premissa romana,
com o calendário juliano, que dizia que o ano solar de 365 dias tinha que ser equiparado ao ano lunar de 354, é uma premissa falsa, porque ela supõe que o universo cometeu um erro de 11 dias de diferença. O que os antigos hebreus e antigos babilônios sabiam é que essa diferença de 11 refere-se a nós. Os dois portais, as duas colunas que estão em nós, que representam o portal. Iaquim e Boaz, que eram as duas colunas que estavam no templo de Salomão, onde se entrava pelo templo. Era considerada a entrada como sendo a entrada do infinito, o retorno do homem à divindade, a Deus. Então esse número 11 está em nós, os dois polares que estão do nosso lado direito, lado esquerdo, lado feminino, lado masculino, lado analítico, lado emocional. Todos esses dois polares é que vão definir a nossa emocionalidade, a nossa saúde física, porque é energética na sua base, né? E a nossa psicologia. Todos os fenômenos psíquicos, narcisismo, a psicopatia, a sociopatia, a depressão, tudo isso está relacionado com a disparidade, com a falta de conexão entre os dois polares, que provocam esses problemas. Se nós conseguirmos unificar esses dois polares, gente, bioquimicamente, meditativamente e ritualisticamente, nós vamos conseguir unificar os polares e tornarmos um só com a divindade, um só com Deus. Segundo disse lá no passado, né? O Yeshua aqui falou que eu oro a Deus para que eles se tornem um, assim como eu sou um com o Pai. Aquilo é uma declaração gnóstica. Aquilo tem que ser entendido à luz do Nag Hammadi, à luz da literatura gnóstica. A interpretação religiosa é equivocada, é precipitada e é rasa. Ela não oferece uma solução de fato para o que esse aforismo está se referindo. No livro aqui, a Living the Lunar Calendar, Vivendo o Calendário Lunar, por Jonathan Bendov, Wayne Horowitz e John Steele, nos diz o seguinte: nestas cartas, os astrólogos reportaram ao rei quando eles tinham avistado a lua nova. O propósito dessas cartas foi, parece, estabelecer o princípio do novo mês. E a nova lua, o seu avistamento, era incerto ou problemático. O rei era esperado decidir se ou não aceitar aquele como sendo o primeiro dia. E assim por diante, quando o mês deveria começar, quer fosse após 29 ou 30 dias do mês vindouro. Então, nós estamos observando aí exatamente o que os antigos faziam. Por que os hebreus observavam a lua? E o terceiro dia é um número maravilhoso, porque o 3 é o primeiro número perfeito, né? 3, 6 e 9. Nós vamos observar que isso é uma matemática divina e nós vamos observar no Papus como ele vai interpretar esses três números lá no curso da Cabala, porque, como nós sabemos, né, como eu já disse, essa aula aqui e esse curso Numerologia e Hebraico são coadjuvantes, são ajudadores para nos fazer entender a linguagem que nós vamos enfrentar agora na Cabala, a linguagem dos ramos. Tá? Então aqui nós temos um calendário judaico verdadeiro, né, com a anotação em hebraico. Ó. Primeiro dia da lua, Aleph, ó, primeiro número 1. Segundo, Bet. Terceiro, Gimel. Quarto, Dalet. Quinto, Rei. Sexto, Vav. Sétimo, Zain. Oitavo, Het. Nono, Tet. O décimo, Yod. O 11, como é que fica o 11? Yod mais o Aleph, que é o quê? 10 mais 1, 11. O 12, Yod, Bet. Ou seja, o Yod vale 10, o Bet vale 2, 12. E assim sucessivamente. O Yod com o Gimel vale 13, o Yod com o Dalet vale 14, e assim o Tet com o Vav vale 15. Então, o Tet, né? Então vocês observam que esse é a notação científica oficial do calendário lunar. E algumas pessoas, por não estarem familiarizadas com o hebraico, acabam confundindo com o calendário gregoriano, com a ordem do calendário gregoriano, que não bate, porque o mês gregoriano nunca vai bater e nunca bateu com o mês lunar. O mês lunar corresponde a metade de um mês de dezembro, por exemplo, até metade do mês de janeiro. Então os dias não conferem. Tem que ser contado esse mês judaico de acordo com a lua, se havemos de ter uma certeza sobre o dia que você nasceu. Porque para a astrologia cabalística é importante saber isso aí, por quê? Para definir o planeta que rege o teu signo, que rege o teu dia,
a lua que rege a semana que você nasceu e o planeta que rege a hora que você nasceu. E aí nós vamos ter uma firdaria, vamos ter uma projeção, um trânsito planetário muito mais exato, que é o que eu vou fazer nesse novo modelo que eu passei para vocês lá no grupo, né? Então aqui nos diz o seguinte, ó, visto desde o princípio da lua nova, do novo mês, dependendo do avistamento da lua nova, antes do que do momento da nova lua astronômica, da conjunção, né? Ocorrências ocasionais de meses consistindo de 28 a 31 dias seriam possíveis, embora tais meses pudessem ter variado muito. Então, a conjunção é justamente o terceiro dia. O terceiro dia da Lua, né, você acrescenta mais 2, perfeito, vai saber exatamente qual foi o primeiro dia, de acordo com o pôr do Sol, no critério do pôr do Sol. Então, esse é o verdadeiro contagem do calendário lunar judaico, né? Já dizia nessa obra aí. E aqui está a encriptação da contagem hebraica para definir os dias da Lua. Se nós observarmos um calendário astronômico, nós vamos ver aqui o mês de março como tendo 29 dias. Ó. A Lua durou 29 dias. Ela já passa já para o dia 4 de abril. Ó. Tá vendo? A nova fase da Lua. Então, se nós medirmos por fase da Lua, de cada uma das 4 fases, nós vamos ter exatamente os dias de forma correta. E eu vou saber se você nasceu no primeiro dia, no segundo dia, e qual a importância desse conhecimento, porque você vai saber quem é o planeta que te rege. E, portanto, qual o signo dos 4 primeiros signos, que vão formar 4 vezes 3 vai dar 12, dos 12 signos, qual os primeiros 4 signos que você tem que se concentrar a fim de construir o teu corpo astral. Bioquimicamente, seja através da meditação, metativamente, seja através dos rituais. Se nós não soubermos essa informação, a nossa classificação ela é inexata. E nós não vamos ter um quadro verdadeiro sobre nós mesmos. Então, aqui em 1 Samuel 20, versículo 18, fala de Jonatan, que é em hebraico Jonatan, ou Jonatas, né, em português. E é Jonatan. Ó. Aqui está dizendo que ele havia dito que Marar, Rodesh, ou seja, a lua nova vai nascer, ó, a lua nova já está para nascer, e nós temos que fazer o banquete, né, juntamente com o rei Saul, que era o pai de Jonatas, né, de Jonatan, para Davi também participar. O banquete da lua nova era justamente a celebração em que os judeus antigos hebreus faziam para comemorar o início de um novo mês. E por isso que eles observavam o terceiro dia, que era o dia em que a lua se tornava visível, e faziam então esse banquete. Bom, aqui nos diz que, em 1 Samuel 20, versículo 20, nos diz que o mesmo Jonatan está falando com Davi. Então você veja que ele diz aqui, ó, Va'ani, ou seja, e eu, Sheloshet Hatzim Sidá, ou seja, e eu terei de atirar 3 vezes os arcos em um lado, em uma direção. Oret. Então ele está dizendo o quê? Que Jonatas, ou Jonatan, né, teria que atirar 3 vezes as flechas, num alvo específico, no lado direito. E Davi, que estava escondido, porque fugia do rei Saul que queria matá-lo, né, saberia, por esse sinal dos 3 arcos, né, ele saberia exatamente que, olha, no terceiro dia da lua, que é quando a lua está visível, nós vamos sentar para banquetear com o rei, para comer a nossa refeição, o início do novo mês. Observe o código. E aí nós temos aqui em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 34, agora a conclusão de como de fato os antigos hebreus mediam os dias. Vamos lá. Vai Jonatan, que é Jonatas, diz aqui o seguinte, Velo achal bayom ha-hodesh ha-sheni. Então aqui ele está dizendo o quê? Velo, e ele não comeu, e ele não comeu, hal, que é comer, né? Bayom ha-hodesh ha-sheni. Ele não comeu até o segundo dia da lua. Naturalmente ele fez algum tipo de jejum, algum tipo de oráculo divino, pedindo para que Davi pudesse vir, né, com salvo-conduto para participar da refeição com Saul, que nutria animosidade contra Davi. Então você veja que ele define o Ha-Sheni, que é o Sheni é o quê? O segundo dia da lua nova, Ha-Hodesh, Bayom Ha-Hodesh,
Hasheni, ou seja, o segundo dia da lua nova, ele media como sendo o quê? Pelo movimento lunar. Então você tem o Yom Rishon, Yom Sheni, que vem de Hasheni, ó. Yom Shelishi, que vem de 3, né? Que você viu a palavra que ele utilizou aqui, ó. Sheloshet, ó, que é 3. E aí você tem Yom Shelishi, terceiro, Yom Reveri, quarto, Yom Hamishi, quinto, Yom Shishi, sexto e Shabbat. Então essa era a forma que os antigos hebreus observavam. Então aqui na leitura bibliográfica nós temos o Nag Hammadi, introdução, página 1, dizendo uma coisa muito importante para nos dizer qual a importância dessa literatura no entendimento da Cabala e do gnosticismo, como nós estamos fazendo aqui. A Biblioteca Nag Hammadi é uma coleção de textos gnósticos do cristianismo primitivo, período que vai da fundação até o primeiro concílio de Nicéia em 325, descoberta na região do Alto Egito, perto da cidade de Nag Hammadi em 1945, por um camponês local chamado Mohammed Ali Saman, que encontrou uma jarra selada enterrada que continha 13 códices de papiro embrulhados em couro. Nag Hammadi, introdução, página 1. Aqui está a obra Nag Hammadi. E aqui na frente nós vamos encontrar um aforismo, uma declaração simbólica que nós vamos entender agora através da Taná. Diz o seguinte: o Evangelho de Tomé com o texto grego de Tomé, aqui, o Evangelho em grego. Ele tem a parte em inglês e ele tem a parte em grego. No dia quando vos tornastes um, no dia quando fostes um, vos tornaste dois. Mas quando vos tornares dois, o que fareis? O que fareis vós? É isso que o texto de Tomé está falando. E é os evangelhos que são classificados como apócrifos, ou seja, ocultos, né, de acordo com a língua grega, pela igreja e pelo sistema religioso, e condenados como sendo algo que os cristãos não devem estudar. Por que não? Porque aqui vão estar os aforismos que vão explicar a astroteologia que está na Taná. Quando vocês eram um, então os tornaste dois. Ao que se refere o texto de Nag Hammadi? Ao signo de Gêmeos. Ó. Vocês observem que na árvore da vida nós temos aqui o Aleph e o Bet. Né? O Aleph representa o touro no pictográfico, né? A cabeça de touro, ó, o Aleph. E o Bet refere-se ao quê? As duas faces, ó, ao número 2. Aleph representa o número 1 e o Bet representa o número 2. Os dois o quê? Os dois gêmeos. E subsequentemente todos os outros sinais e partes do nosso corpo que podem gerar doenças que caso estiverem desequilibradas. Então o último deles é o quê? Peixes, ó. E aí começa novamente com Ares, que é a cabeça do ano, ó. Cabeça do Ares, né? Cabeça do bode, vamos dizer assim. Então o bode que aparece nas ilustrações gnósticas, alquímicas, não tem nada a ver com satanismo, com demonismo, como dizem algumas pessoas sem saber. Tem a ver sim com a simbologia zodiacal, né, que está relacionado à árvore da vida. Nós temos dois polares que devem ser equilibrados pelas 22 letras hebraicas que estão dentro de nós, que são chamados de os 22 caminhos. Esses 22 caminhos irão, segundo a movimentação da Lua, elas irão costurar o nosso sistema lado a lado e nos fazer novamente uma unidade, assim como estávamos aqui nesse signo do touro, que representa a cabeça de chifre, né? Ou seja, a letra Aleph. Aqui está a letra Aleph e a letra Bet. Tá? Então é isso que a palavra Bereshit quer dizer. O Bet, observe na palavra Bereshit, está vocalizado com a Mazorá, mas o Aleph está mudo, ele não tem pontuação masorética. Querendo dizer o quê? Que nós estamos sem a unidade, nós estamos ausentes da unidade, mas nós estamos residindo no dualismo, ó, na bipolaridade. Ó. Quando se diz que nós somos bipolares, todos nós somos bipolares, gente. Não se enganem, todos nós temos dois polares que estão em desarmonia, não estão sinergizados. E é essa desarmonia que gera o problema emocional, físico e psicológico, em geral. Né? A psicopatia, a sociopatia, a depressão, o narcisismo, ó, a falta de dignidade, né, de autorrespeito, tudo isso são desequilíbrios. Uma vez que nós soubermos como utilizar os minerais, os rituais e as orações cabalísticas
invocando essas letras aqui nos dias certos, nós vamos literalmente costurar o nosso sistema, assim como nos ensina o grande Abulafia, Abraham Abulafia, segundo o testemunho aí do Aryeh Kaplan, né? Então isso aqui é ciência verdadeira, gente, tá? Aqui estão embaixo os 4 elementos, o fogo, a terra, o ar e a água. Todos esses 4 elementos estão dentro de nós e é por isso que nós vamos começar com 4 signos, que são os nossos 4 primeiros planetas. O planeta que rege o signo, o planeta que rege o dia, o planeta que rege a lua que rege a semana que você nasceu, seja nova, crescente, cheia ou minguante, e o planeta finalmente que rege a hora que você nasceu. É preciso saber isso aí. Por quê? Porque você vai identificar os 4 signos regidos por esses planetas. Ó, e aí você vai saber quais os minerais você tem que começar. Os primeiros 4. Esses tratamentos vão fazer o quê? Com que esses 4 elementos se reúnam dentro de você e não estejam mais separados por bipolares. Ó, por 2 polares diferentes, distintos. Gastando a nossa energia, tirando a nossa mente de foco e causando os nossos problemas. Tá? Então esse é um conhecimento alquímico da Cabala. E por isso que é interessante o conhecimento da movimentação da Lua dentro das casas, como nos diz a Cabala. Então a Lua começa aqui em Áries, ela vai para Gêmeos, depois ela vem para Câncer, depois ela vem para Leão, depois ela vai para Virgem, depois ela pula para Libra, Escorpião, Sagitário, Aquários, Peixes, Capricórnio. Ó, e Escorpião está aqui no Sacrum. Ó. Então tudo isso aqui, gente, ó, será costurado de um lado para o outro, nos 2 polares, no lado masculino, no lado feminino, o lado analítico, o lado emocional, e juntarão essas 2 partes em uma só, e a dualidade deixará de existir. Então as 3 formas da Cabala, a Cabala conceitual, a Cabala meditativa e a Cabala Maasit, né, que é a prática, é o nosso caminho de salvação. Assim como o 3º dia, a lua nova aparece nos céus. Tudo isso é um oráculo, tá? Tudo isso é um símbolo. Então, nesse curso, nessa aula 31, nós observamos aí que alguns calendários judaicos, como vocês viram, não são de fato judaicos, mas apenas pretendem ser judaicos, e que o nosso trabalho aqui não é seguirmos tradições humanas, porque nós estamos falando sério. Nós queremos, de fato, ver o efeito real, tangente, concreto que a Cabala terá sobre nós. E para isso nós temos que conhecer, lá no curso da Cabala, os 3 aspectos que a Cabala pode ser compreendida e entendida. Shalom para vocês. A próxima aula agora, a 32, vai falar sobre a geometria sagrada pelo mundo afora, né, baseado naquela obra que eu mostrei para vocês na introdução, a geometria pelo mundo, né? Depois nós vamos ter finalmente a última aula de numerologia 33, que vai falar sobre o Eneagrama, ou os 9 ciclos da Fidaria, né, dos planetas. Por que o número 9 é interessante? É importante para nós. Então, depois disso, nós vamos passar para a aula número 8 da Cabala e a linguagem dos ramos, que vai ficar para membros. Se você não é membro, procure se tornar, porque esse é um nível introdutório e ele vai nos ajudar a entender muita coisa importante, porque daqui da Cabala nós vamos começar já também a passar lá para a ergonomia de Wilhelm Reich, que é o quê? É o conhecimento da psicologia cabalística, né, segundo Wilhelm Reich, e qual a reverberação desse conhecimento para a alquimia, que é justamente o quê? Um tratamento mais específico do que nós vamos tratar agora na Cabala, juntamente com os outros temas. Tá? Então, shalom para vocês e até a próxima.